três motivos que destroem a vida de uma pessoa. É o que mais destrói. Os números não mentem, pessoas podem até mentir, mas os números não. E esses três motivos que destrói. Você pode ver que toda pessoa, quando fracassa, quando tem problema, quando tem algum desafio, está envolvido essas três coisas. Ou o problema é espiritual, porque envolve o espiritual, é muito importante. Ou o problema é sexual, entra traição, divórcio, adultério, uma série de problemas. Ou o problema é financeiro. São os três problemas que mais destroem pessoas no mundo, cara. Eu venho estudando sobre isso e eu te falo para você. Eu não tive pai, não tive mãe, fui criado nas ruas, casei, fracassei, casei de novo, fracassei, até que um dia eu comecei a mudar, a entender o porquê que eu não tinha família e os outros tinham. Eu comecei a querer saber como que faz um cara que não tem mãe, não tem pai, mora nas ruas, como que ele faz para sobreviver. E aí, entre fracassos, erros e acertos, e eu buscando, eu nunca me preocupei em faculdade, embora eu fui para a faculdade, eu sou formado, pós-graduado, mas a minha preocupação não era essa. Eu não queria aprender matemática, eu não queria aprender português, eu não queria aprender geografia, ciências, eu queria aprender como viver, como ter uma vida decente, como ter uma vida melhor, como ter uma vida que vale a pena. E aí eu comecei a buscar, e eu entendi que são três coisas que destroem um homem, que destroem uma mulher. A maioria, tem várias coisas, mas a maioria está aqui dentro. Sexo, questões sexuais, questões espirituais e questões financeiras. Eu não sei se você concorda, mas você pode analisar. A maioria dos seus problemas, aliás, se não todos os seus problemas, teve a ver com o espiritual, teve a ver com o sexual, traição, divórcio, problemas que você teve, ou teve a ver com dinheiro, a falta ou excesso. Aí você vai nos números. Só o ano passado, nós estamos tendo uma média de 400 mil divórcios por ano. Nós estamos tendo uma média, os casamentos não duram mais. A maioria das pessoas, segundo pesquisas, o casamento de cada 5 casamentos, 3 terminam em divórcio. 3. 3 casamentos terminam em divórcio. Por que que tá assim? A maioria das pessoas fracassam. Por que que uns são ricos, outros são pobres? Ah, porque não trabalha. Querido, não tem ninguém que trabalha mais do que pobre. Não tem ninguém que trabalha mais do que uma pessoa que precisa viver, que precisa pagar o aluguel, que precisa pagar a água, que precisa pagar a luz. Como que não fica rico só quem não trabalha? Então esses três problemas eu tenho estudado muito sobre eles. Tanto que eu criei um programa lá na Academia de Casamento, eu criei um programa que eu dividi em 3 partes, o altar de Deus, o altar da casa e o altar da prosperidade. São 3 assuntos que abala qualquer emocional. Você pode ver quando você vê alguém que está com problema emocional, ansiedade, depressão, cara, ele teve algum tipo desse problema. Começou ou na parte espiritual, ou na parte sexual, questões sexuais, ou na questão financeira. Na maioria das vezes, eu não estou aqui para ser o dono da verdade. Eu não estou aqui para te dizer que é 100% é assim. Não. Toda regra tem uma exceção. Toda regra tem uma exceção. Mas na regra, se você teve algum problema na tua vida, se você teve alguma coisa que você se ferrou, ela tem a ver espiritual, questão espiritual, questão sexual ou questão financeira. O problema é que hoje em dia todo mundo vê curso para finanças. Eu conheço gente que o problema dele não é dinheiro. Ele tem dinheiro, mas traído, adultério, separação, divórcio, filhos nas drogas, problema, não resolveu. Às vezes o cara não tem dinheiro, mas vai na igreja, a vida está perfeita, lê a Bíblia, ora, jejua, mas a vida é uma desgraça. A vida é uma meleca que nem parece que essa pessoa tem Deus na vida. Porque é um conjunto. São 3 pilares que nos sustentam nesse mundão de meu Deus, nesse mundo que a Bíblia diz que jaz do maligno, nesse mundo que a Bíblia fala que quem governa é Satanás. São 3 problemas e a palavra já diz: o meu povo padece por falta de conhecimento.
O meu povo sofre porque não conhece. E aí a gente fica em busca de conhecimento. Eu não estou dizendo que faculdade não é importante. Eu fiz faculdade. Eu não estou dizendo que livros não é importante. Só que é o tanto que eu tenho. O que eu mais tenho aqui em volta, se você procurar aqui na minha volta, o que eu mais tenho é livros. Eu não estou dizendo que não é para você ler. Eu estou dizendo que qual conhecimento que você precisa para viver melhor. Eu vou repetir. Eu morava nas ruas, eu não tive pai, eu não tive mãe. A minha mãe foi abusada, teve uma relação, vamos dizer assim, uma gravidez indesejada. E quando ela ficou grávida, os pais dela jogaram ela na rua. E ela foi para a rua e lá na rua ela ganhou neném. Aliás, né? Teve coisas antes disso, que eu não gosto nem de falar, mas imagina uma menina de 16 anos. Ah, pastor, mas 16 anos já é uma mulher. Hoje, naquela época, 16 anos, sem internet, sem leitura, morando no interior, lá na roça, sem televisão, sem rádio, era uma menina. E ela foi jogada na rua. Quando ela engravidou, quando a barriga cresceu, nem para prostituição servia. Tanto que eu nasci, naquela época não tinha SUS, eu nasci nas ruas, na calçada. E aí de lá para cá eu venho tentando, cara, o que eu faço para não ter essa vida que eu tenho? Para não ter uma vida de droga, para não cair na droga, na prostituição, no roubo, no crime. Porque na rua não tem nada que presta. Quando você é criado sem pai, sem mãe, sem ninguém, não tem nada que presta. E eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, e eu li livros, já li mais de 600 livros em toda a minha vida, buscando uma resposta. O que eu preciso para ter uma vida decente? Gente, eu mais errei do que acertei, eu confesso. Eu já fali, eu já prejudiquei pessoas, eu já abandonei filho, eu já fiz tudo que você pensar um pouco que não presta. Hoje, com 34 anos de casado, 16 filhos, uma família que eu posso dizer que é maravilhosa, é tudo que eu sempre quis, foi a família que eu tenho hoje. Mas foi o conhecimento que me fez chegar até aqui. E é esse conhecimento que eu quero compartilhar com você. É esse conhecimento que eu quero mostrar para você. Qual é o seu problema? Escreve aí para mim. O seu problema está ligado na parte espiritual. Seu problema é uma questão sexual. O teu problema é uma questão financeira, dinheiro. Ou é os três, ou o seu problema é os três. Digita aí para mim. É um, o dois, o três ou é tudo junto? Digita aí para mim. Digita aí para mim. Ah, estão perguntando 16 filhos. Sim, Joana, 16 filhos. E não pensa que foi fácil, e não pensa que eu fui um bom pai, e não pensa que a vida inteira eu fui um pai perfeito, eu negligenciei, eu apanhei. Eu não sabia. Eu não estou me desculpando, eu sou responsável pelos meus atos. Mas eu errei muito por não ter o conhecimento, por não ter o conhecimento certo, por não ter o conhecimento de vida. Ei, a tua escola não te ensina a viver, a faculdade não vai te ensinar a viver, a faculdade vai te dar um conhecimento técnico, mas não vai te dar experiência de vida. Esse é o problema. Você precisa da faculdade, é claro que precisa, você precisa da escola, você precisa do conhecimento, mas o que te ensina a viver. E a maioria diz assim, deixa eu aprender vivendo. Eu já disse isso. E quando você aprende vivendo, você faz tanta merda, você erra tanto, você prejudica tanta gente, sem querer. Mas do inferno está cheio de gente com boas intenções. Um erro, você paga caro, às vezes a vida inteira. Eu vou dar um exemplo, um adultério. Quando você adultera, seus filhos pagam, tua mulher paga, tua família paga, você paga. Você está entendendo? Todos pagam. E tem coisas que você paga para a vida inteira. Ah, eu me arrependi, eu estou arrependido, pastor. Eu fiz aquilo, hoje eu não faço mais. Ok. Mas tem coisas que eu fiz, me arrependi de chorar amargamente. E estou até hoje pagando a consequência de um erro lá de trás. Então o que eu quero te dizer? Você precisa, além de aprender um trabalho, você precisa, além de aprender uma profissão, você precisa aprender a viver. E a escola da vida é a melhor escola, só que tem um problema. Ela mata todos os seus alunos. Quando você acha assim, eu sei alguma coisa, olha aqui a cor do teu cabelo, ó. Olha aqui, ó. Quando você fala assim, eu tenho experiência, eu aprendi a viver. Você está de cabelo branco, você já fez um monte de merda. Você já feriu um monte de pessoas.
Você já perdeu e você talvez não tenha mais tempo para corrigir. A vida não é os acertos que você tem. A vida é a quantidade de erro que você comete. Ei, 99 acertos. Basta um erro para destruir tudo. Só um erro. Só um. Você pode ter acertado a vida inteira. Pastor, eu estou casado há 20 anos e a minha vida é maravilhosa. Um erro destrói o teu casamento e o resto da vida vai deixar marca nele. Você consegue me entender? Você está conseguindo entender o que eu estou querendo passar para você? Eu estava aqui pensando, eu costumo, faz dias que eu não faço live, tem mais ou menos umas 2 semanas que eu não faço live. Eu sempre apareço aqui ao meio-dia para te dar um pouco do conhecimento que eu tenho, para te ensinar a viver um pouco melhor. E hoje eu entendi que o que você precisa é aprender a viver. Mas onde aprender? Qual é a escola da vida? É vivendo, mas aí você paga um preço alto. A escola da vida é a escola particular mais cara que você vai ter que pagar na tua vida. Se você não aprender com o erro dos outros, você vai aprender com os seus próprios erros e você vai pagar tão caro, tão caro, tão caro, que às vezes você não vai ter condições de pagar. Eu não sei como que você está passando agora. Como que está a sua vida espiritual? Como que está Deus? Quando você ora, o céu desce. Deus ouve as tuas orações. Deus atende os teus pedidos, porque a Bíblia diz que se você está orando e Deus não está ouvindo o teu pedido, é porque você está orando mal. Porque você não sabe pedir. Até para pedir precisa saber. A Bíblia diz que sim. E aí? Como que está a sua vida sexual? Tá boa? Muita gente não gosta de falar disso. Falar de questão sexual é complicada, é uma intimidade. A rede social pode cair, de repente a palavra que eu uso aqui, a live até cai, bloqueia, né? Porque confunde, mas é um assunto que você precisa entender. Porque isso te leva para o buraco, te leva a ter um casamento sonso, a olhar quantas vezes eu atendo pessoas aqui e ele me diz assim: pastor, eu não sinto mais nada pelo meu marido. Pastor, eu não sinto mais nada pela minha esposa. E aí vem filhos, aí vem família, trabalho, igreja, ministério, vai tudo por água abaixo. Porque você não resolveu uma questão sexual da tua vida. E aí tem o problema do dinheiro, que muita gente diz que dinheiro não traz felicidade. Aí você vai lá no IBGE, você digita aí no Google qual é o maior responsável por divórcio. Dinheiro e sexo. É o que mais causa divórcio no mundo. Não é o Antônio que está falando. É o que está nas pesquisas, é o que está nos números. Ei, pessoas mentem. Dados, fatos, números, não. Você está me entendendo? Eu não sei qual é o teu problema, mas tem pessoas que vivem num casamento de desgraça, num casamento amargurado, dizendo que ora pelo outro há 10, 20 anos. Isso não é ser crente, isso não é ter Deus. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu oro, jejuo, queridão, eu vou te contar um negócio. Ler essa Bíblia aqui inteira não muda a minha vida, não. Ah, então quer dizer que eu não devo ler? Meu amigo, ler, você só vai adquirir conhecimento. Mas qual conhecimento que está aqui que serve para você? Aqui fala sobre Deus, questões espirituais. Aqui fala sobre questões sexuais, questões emocionais e questões financeiras. Aqui não é só sobre Deus, não é sobre céu. Aqui tem tudo. Mas eu preciso de discernimento para saber o que tem aqui que serve para mim, o que serve para você. Ok, eu li a Bíblia inteira, vai resolver minha vida? Não vai. Tem um monte de gente que conhece a Bíblia de trás para frente, cita versículo na ponta da língua melhor do que eu. Mas a vida é uma desgraça, a vida é a família destruída. A situação financeira é uma bosta. Desculpa a expressão da palavra, mas é. Mas por quê? Porque não tem o discernimento. O que é o discernimento? É eu saber o que está aqui, o que serve para mim e o que não serve. Tem coisa aqui que não é para você. Ah, pastor, mas toda a Bíblia é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada para os bens daqueles que o amam. Sim, toda a vida, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém.
Você consegue entender isso? Discernimento. Com discernimento eu sei o que está aqui, o que é para mim e o que não é. Você sabe o que está aqui, o que é para você, o que não é? Mas então, beleza, eu tendo conhecimento e tendo discernimento, resolveu? Não! Porque aí você precisa colocar em prática. Se você não colocar em prática o que está aqui, não vai valer nada. E como que eu coloco em prática? Aí você precisa de sabedoria. E ela só vem de Deus. O conhecimento é comigo, o discernimento é comigo, mas a sabedoria só vem de Deus. E aí eu entendi que existem 3 coisas na tua vida que você precisa resolver. E eu vou te perguntar e quero que você digita aqui para mim. Como que está a sua questão? Se você pudesse dar uma nota de 1 a 5, somando tudo, para a questão espiritual, para a questão sexuais e de relacionamento e questões emocionais, porque entra aqui, o sexo regula emoção, regula a questão emocional, regula tudo. É mais ou menos assim. Questões espirituais você se resolve no espírito, se conectando com Deus. Questões emocionais você resolve na alma, que entra questões emocionais, sexuais, está aqui. E questões financeiras é físico, é mundo, é o que você depende, é o teu aluguel, é a tua água, é a tua luz, é a tua comida, é a tua roupa, é a casa que você mora, é o lugar que você faz, é o irmão que você ajuda, é tudo que você faz. E é isso que eu passo para você. Não, eu não sou um pastor, eu não estou interessado em te levar para o céu. Eu não estou aqui para pregar o evangelho para você, para converter a tua alma. Não, eu não estou. Infelizmente, talvez alguns vão falar isso, mas eu sei que tem muita gente fazendo isso. Eu estou aqui para te ajudar a caminhar na terra, porque é aqui que você pode perder a graça, que você pode perder a tua família, é aqui que você pode falir, é aqui que você pode pecar, é aqui que você pode errar. E a maioria não sabe, a maioria está tão preocupada em ir para o céu, em salvar a alma, e perde ela aqui. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? De que adianta ganhar o amor de Jesus e perder a tua casa, a tua família, teus filhos? De que adianta? Depois que você for para o céu, meu querido, lá não vai ter mais problema, lá não vai ter mais discussão, lá não vai ter mais questão financeira, questão sexual, emocional, não vai ter mais nisso. É aqui que você vai ter. E a principal delas, você precisa entender. A primeira é espiritual, mas nós precisamos começar de trás para frente. O reino de Deus é invertido. Sem dinheiro, você vai fracassar até espiritualmente. Se você não tiver pelo menos o básico, você vai fracassar. Você não vai dar uma vida melhor para a tua família, você não vai ter uma vida decente, você não vai ter o básico para viver. Dinheiro é tão importante para a tua vida quanto o teu conhecimento espiritual. Sem dinheiro, nem sexo você faz. Você não tem cabeça. Como é que você vai procurar a tua esposa ou teu esposo devendo, com boleto para pagar, água atrasada, luz atrasada, aluguel atrasado? Dificilmente. Então você precisa disso. De 0 a 5. 1, se tiver péssima a sua vida. 3, se tiver mais ou menos. E 5, se tiver bom. Digita aí para mim. Faz esse raio-x da tua vida. Um raio-x prático e rápido, de 0 a 5, como está a sua vida, somando vida emocional, espiritual e financeira. Se 5, ela está ótima. 3, ela está mais ou menos. 1, está péssimo. Digita aí. Você que está aqui me acompanhando no TikTok, você que está me acompanhando no Instagram, você que está me acompanhando em outras redes sociais, me diga, como está a tua vida agora, hoje? Onde precisa melhorar? E eu vou te dar o caminho para isso. E eu vou te ensinar como você fazer. Perguntaram aí, Antônio, você atende particular? Eu criei a Academia do Casamento, um grupo. Mas é por que a Academia do Casamento? Lá não é só para te ensinar sobre casamento. Lá eu vou te ensinar sobre espiritualidade, não religião, não tem nada a ver com religião. Então, se você é católico, seja bem-vindo. Se você é espírita, seja bem-vindo. Se você é ateu, seja bem-vindo. Se você é crente, seja bem-vindo. Se é pentecostal, se você é neopentecostal, não interessa, seja bem-vindo. A Academia do Casamento vai te ensinar sobre Deus. Academia do Casamento eu vou te ensinar sobre comportamento emocional, envolve sexo, atitude, tudo que você precisa de emoções. Nós vamos falar sobre depressão, sobre ansiedade, nós vamos falar sobre tudo que atinge a alma.
E lá também eu tenho um pilar que eu chamo de altar da prosperidade. É onde a gente vai falar sobre dinheiro, sobre divórcio, sobre separação, sobre traição, sobre adultério. Os 3 pilares que eu aprendi para sair das ruas, construir uma família, estar casado há 34 anos. Eu estou casado há 34 anos e quando eu falo isso, muita gente duvida. O meu casamento hoje parece uma lua de mel, parece que eu casei ontem. Parece que eu casei tem 2 meses. Parece que minha vida, o tesão, a paixão, o amor continua, não caiu, não diminuiu. Pelo contrário, só aumenta. Mas por quê? Estratégia. É óbvio que nós precisamos orar, nós precisamos vigiar. E vigiar é ter estratégia. Para vigiar, em vão, olha, presta atenção, em vão guarda o sentinela. Em vão guarda o sentinela se Deus não proteger a cidade. Mas não diz que Deus vai proteger a cidade sem o sentinela. O sentinela precisa estar ali. Você precisa vigiar, mas precisa orar. Você precisa crer em Deus, mas precisa ter estratégia, precisa agir. Oração sem ação é só orar. Mais nada. Me perguntaram, então, quando me perguntou, eu atendo sim. Anota meu número, 1593. É o número lá da Academia do Casamento. É o número do WhatsApp da Academia do Casamento, 1593-500.000. Se você puder digitar aí para mim, digita aí para mim que eu vou fixar teu comentário para quem chegar aqui. 1593-500-500 e o número 1000. Digita aí se você entendeu. Digita para mim o número aí, eu quero saber se você me entendeu. E outra, para fazer live eu preciso do tap-tap na tela. Tá aqui a Cristina, vou botar aqui, ó, vou fixar, Cristina. Para alguém mais que... Cadê? A Cristina colocou aqui agora, eu leio, não tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Como é que fixa isso, meu Deus do céu? Eu preciso aprender. Ah, tá aqui, aprendi. Tá aí o número da Academia do Casamento. 1593-500.000. Obrigado, Cristina, por ter digitado aí. Obrigado. Tá aí o número fixado. Você quer ajuda? Se quer ajuda nessas 3 áreas, me chama lá na Academia do Casamento. Eu, minhas filhas, a pastora Lila vai procurar. O que eu preciso que você me fale? Você me fala o seu maior desafio hoje. Seu maior desafio é na área espiritual, é na emocional, que envolve sexo, depressão, mágoa, traição, ansiedade, problemas do dia a dia, ou é dinheiro? Tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que o dinheiro não resolve, mas tem outras que só o dinheiro resolve. Tem coisas que por mais que você ora, por mais que você jejua, é o dinheiro que vai resolver. E eu tenho um programa, eu tenho um método, eu criei um método, eu chamo de método Aliança de Vida. Eu tenho um método onde eu criei o altar de Deus. E não é altar com vela, com santo, não tem nada a ver, é só porque é um lugar importante. Por isso que eu chamo de altar. O altar de Deus, onde eu vou te ensinar a conhecer Deus. Ei, tem muita gente por aí que diz o seguinte, que é reto, justo, fiel, se desvia do mal. Assim como era Jó. Mas não conhece a Deus. Só conhece a Deus de ouvir falar. Não conhece de todo o coração, assim como Jó. E às vezes passa aquilo que Jó passou. Você precisa conhecer a Deus. Tem gente que procura um terapeuta, um psicólogo, para resolver questões emocionais. Parabéns, muito bom. Mas sem o espiritual, a tua alma sozinha não faz nada. Da mesma forma que não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado, não adianta alimentar a alma se teu espírito não está conectado a Deus. É uma corrente com 3 elos. Deus, relacionamento e dinheiro. É dinheiro. O dinheiro é que determina a casa que você mora, o carro que você anda. O que você vai comer hoje vai depender do dinheiro que você tem. Não se iluda. Não se iluda, é o dinheiro que você tem. Ah, mas eu vou fazer um curso de vendas. Gente, o que mais tem na internet é gente vendendo curso e a maioria não acontece nada.
Mas por que não acontece nada? Porque não é só a questão financeira, é a questão de relacionamento, é a questão sexual, é a questão espiritual. Os três fecham. E você não precisa ler como eu 600 livros para saber de tudo. Você não precisa fazer como eu, fiz faculdade de teologia, faculdade de administração, pós-graduação, fiz pós-graduação em neurociência, em desenvolvimento comportamental. Você não precisa nada disso. Eu vou te dar mastigado do básico para você seguir tua vida. Me chama lá na academia de casamento e eu vou te dar toda a direção do que você precisa. E eu queria que você desse, cadê a nota? Você deu a nota aí? A maioria aqui digitou o quê? Meu Deus do céu, 3. Para quem digitou 3, você está mais perto do 1 do que do 5. Mas como assim? 3 é mais perto de 5. Para baixo, todo santo ajuda. Já viu esse ditado? Para baixo, para escorregar, minha amiga, é mais difícil que para subir. Então, se você tá nessa situação, no número 3, acorda agora e vá resolver esse problema antes que você vai para o 5. Para o 5 é o pulo. Se você souber o caminho. Se não, é escorregar para o 1. E o seu casamento... Ei, os números não mentem. De cada 5 casamentos, 3 acabam em divórcio. Hoje o número está assim. Se você digitou 1, você precisa mais do que urgente de ajuda. E é essa ajuda que eu quero te dar. Eu quero te ensinar a conhecer, a viver a vida. Eu quero que você entenda alguns princípios básicos de viver. Eu não quero saber a tua religião, não quero saber como que você pensa. Eu quero te saber o seguinte: qual é a ajuda que você precisa? Como que está a sua área? Onde está mais fraco? É a questão financeira? É a questão espiritual? Ou é a questão emocional? Eu queria que você me ajudasse agora, pegasse aí no aviãozinho, você que está aqui, manda essa live para mais gente, para o TikTok ver que é importante, porque está dando sinal aqui que a live está caindo. Eles mandam aqui uma mensagem dizendo que a live vai cair, aí complica. Faz esse favor, mesmo que a pessoa não venha, só me ajuda. Se você está gostando da live, manda para 3 pessoas, manda aí para 3 pessoas, só manda por mandar mesmo, não tem problema não. E dê tap-tap na tela para dar aí o coraçãozinho para a gente continuar. Que eu vou te mostrar hoje algo que talvez você nunca tinha visto. Eu vou começar de trás para frente. Essa semana eu quero falar de 3 assuntos. Questões espirituais, questões comportamentais, que é o que engloba questão sexual, de relacionamento, de traição, de adultério, uma série de coisas, e a questão financeira. Mas eu vou começar de trás para frente. Eu vou te dar aqui. Hoje eu estava vendo um vídeo, e para você que é aqui do YouTube, eu vou deixar nos comentários que fica gravado, eu vou deixar o link desse vídeo. E se você não viu o vídeo, eu vou postar aqui no TikTok, vou estar postado lá no Instagram. O meu Instagram é @amissãodocasamento. Vai lá, dá um pulo lá. Eu vi um vídeo onde um cara ganhou um caminhão de presente. Isso, um caminhão que deve valer R$1 milhão. Ele ganhou de presente de um amigo. Ele fala assim que, olha, um caminhão antigo do tempo da construção da Itaipu, e ele fala assim: eu ganhei de presente, o meu amigo restaurou e me entregou, vale por baixo R$1 milhão. Ele ganhou de presente. Só que esse cara que ganhou de presente é rico. E aí alguém perguntou: cara, o rico ganha de tudo, o pobre nem bom dia direito ele ganha. Você já ouviu isso? Você já ouviu que parece que quanto mais rico mais tem, quanto mais pobre menos tem? Você já ouviu isso? Você concorda com isso ou não? A Bíblia diz lá em Mateus, que diz assim: aquele que mais tem, mais será dado. Aquele que menos tem, mais será tirado. Parece injusto isso. Pastor, está na Bíblia? Tá. Lá em Mateus. Lá em Mateus está escrito. Peraí, deixa eu ver onde em Mateus está escrito. Eu vou te falar para você. Onde está escrito? Você já se perguntou algumas vezes
Porque algumas pessoas parecem ter tudo, enquanto outras lutam para ter o básico. Rala o dia inteiro, trabalha igual um condenado. Às vezes é um escravo do emprego e nunca tem nada. Aí você fala, eu vou estudar. Ei, tem gente que estuda e não fica bem de vida. Arruma um empreguinho melhor. Por que parece que a vida é tão injusta? Hoje eu quero que você entenda um princípio chamado Tzedakah. Anota esse nome, Tzedakah, ou Tzedakah, usa o nome que você quiser, é um nome judaico, que você vai encontrar na Torá e em algumas literaturas judaicas. Vou te fazer uma pergunta. Quantos judeu pobre você conhece? Digita aí para mim. Eu não sei quantas pessoas, aqui no TikTok são mais de 200 pessoas ao vivo. E eu queria, de repente, ter alguém aí. Cita para mim quanto judeu pobre você conhece. Quanto judeu pobre? Na pobreza. Estamos falando de pobreza. Não estou falando que ele é rico, milionário. Você está entendendo? Eu estou dizendo assim, pobre, pobreza mesmo. O cara não tem nem o que comer direito, vive pobre, andando de ônibus, de busão, mora na favela. Quantos judeus você conhece assim? O judeu tem uma filosofia de vida. E o segredo da prosperidade chama-se Tzedakah. E hoje eu quero mergulhar nessa lei, que é o que eu chamo de lei da semeadura. Nós vamos confrontar uma frase que Jesus, para muitos, acha que isso não é bíblico, mas é, e Jesus falou de destravar a colheita 100 vezes mais. Isso é um princípio judeu, isso não é teologia da prosperidade. Detalhe, antes de você me criticar, eu não ganho salário de pastor, eu não tenho salário de igreja, eu não vivo às custas da igreja. O meu trabalho, eu sou pastor formado com teologia, frequento um ministério, tenho um ministério, não é meu, eu participo de um ministério, nós fazemos trabalho social, eu não recebo, e eu vou te dizer, os pastores, nós somos em 5 pastores, um faz churro para vender, tem uma banquinha de churro, o outro tem uma empresa de drones que ele trabalha, o outro tem van que faz frete, o outro tem máquina de fazer frango assado, churrasco. A gente não vive às custas de irmão. Então, antes de você falar alguma coisa que para pastor é fácil, que falar de dinheiro é fácil para pastor, eu tenho 34 anos de casado e só 10 anos que eu sou pastor. Eu tenho 16 filhos, minha filha mais velha tem 40 anos, meu filho mais novo nasceu na igreja, os outros não. Você consegue entender? E a frase que eu quero, lá em Mateus 25, que está escrito, quem mais tem, mais será dado. Quem menos tem, mais será tirado. Correto? Se você, Johnny, quiser me aceitar como pastor, amém, meu filho. Se você falar que não, tá bom, para você eu sou professor. Ficou feliz agora? Eu sou um professor formado, graduado e pós-graduado. Dei aula na FATEP, na Facto e na FAIS durante 10 anos. Tá bom para você como professor? Eu ensino teologia, eu ensino comunicação verbal e eu ensino ergonomia na faculdade. Tá bom para você assim? Ficou beleza? Para você não ficar aí gastando seu tempo de hate à toa? Beleza, vamos lá. Mateus 25 diz o seguinte, a quem mais tem será dado, a quem não tem, até o que tem será tirado. Pastor, lá está falando de espiritual? Sim, está falando de espiritual e de tudo, porque a lei da semeadura, que está lá em Gálatas, que fala que Deus não se zomba, aquilo que plantar, aquilo que semear também colherá. E é isso que é um conceito milenar que a gente encontra na cabala judaica, que chama Tzedakah. O problema da prosperidade do mundo é uma armadilha, porque muitos de nós fomos ensinados sobre finanças de uma forma que nos leva a apertar o cinto, a economizar para ter. Ó, guarda dinheiro que você vai prosperar. Guarda, tem que ser econômico, tem que investir. Cara, tudo isso faz parte. Mas por que tem gente que trabalha pra caramba, é honesto e não prospera? Se a prosperidade é dom de Deus, vale lembrar que eu não defendo riqueza. Eu não digo para ninguém ficar, eu escolhi
Provérbios 30, o sábio Agur disse, nem tão pobre a ponto de envergonhar a Deus, nem tão rico a ponto de esquecer. Sim, o rico, geralmente, ele tem uma tendência de esquecer a Deus. Mas o judeu não, porque ele tem um princípio chamado tzedakah. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Nós ficamos presos na mentalidade de ter o suficiente para o feijão com arroz e nos perguntamos por que a nossa conta bancária não reflete a bondade que a gente tem, ou de Deus na minha vida. Por que Deus abençoa um e não abençoa outro? Por que numa igreja tem um monte de gente que ora, jejua, vai na igreja, alguns até mais do que o outro, uns têm dinheiro, outros não têm. Eu estou falando aqui de grana, capim, bufufa, dinheiro. Entenda uma coisa. Antes que você fala, vai pregar a palavra, pastor. Eu já expliquei qual que é a minha função aqui. Não me veja hoje como pastor, me veja como um professor de vida. Se você não entendeu quem eu sou, volte o vídeo que você vai saber quem eu sou, de onde eu vim e o que eu prego. E o que eu quero ensinar para você. A hipocrisia nossa é que quando a gente dizima, a gente já acredita que o pastor vai comer o nosso dinheiro, e sim, alguns também dizem, inclusive, Malaquias 3, um devorador não era era gafanhoto que comia a roda. E às vezes Deus condena o próprio ministério. Porque a palavra diz que digno é o obreiro do seu salário, mas quem não trabalha, é bom que não coma. E não está falando com você, está falando com nós, os ministérios, os pastores, os presbíteros, os diáconos. Se você acha que não tem pastor, me entenda como um presbítero, como um diácono, como alguém que está ali na frente do povo. Você consegue entender? O pior é que nós tentamos burlar o sistema da colheita, zombando de Deus, como diz lá em Gálatas, de Deus não se zomba, aquilo que plantar, aquilo também semear. E essa é uma lei da semeadura, muito importante que você precisa entender. Tem gente que planta ovo e quer comer, tem gente que planta abacaxi e quer colher uva. Ei, entenda uma coisa, aquilo que você plantar, aquilo você vai semear. Essa é a lei da semeadura. Então, se eu quero plantar vento, eu vou colher tempestade. Opa, peraí. Você falou que aquilo que eu planto, aquilo eu colho. Pois é, mas tem a regra do 30 vezes mais, 60 vezes mais e 100 vezes mais. Tem a regra da multiplicação. Lá na parábola dos talentos, deixa ela bem clara. Então significa que aquilo que eu plantar volta para mim dobrado. Inclusive a palavra diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Peraí. Então, se eu semear dinheiro, eu colho dinheiro? Colhe. Então, se eu semear casa, eu vou colher casa? Vai. Então, se eu semear carro, eu vou colher carro? Vai. Eu vi um vídeo que eu citei para você aqui hoje, que o cara ganhou um carro. Ganhou um caminhão de presente. O vídeo está lá no meu perfil. Se você duvidar, eu te mando o vídeo inteiro, te mando o link da pessoa. Não conheço, não faço ideia de quem seja. Eu achei na internet, postei e fiz a minha reflexão em cima. Se você semeia um carro, você colhe carro. Se você semeia dinheiro, você colhe dinheiro. O problema é que se você semeia bondade, você colhe amor. Se você semeia paz, você recebe tranquilidade. Porque a regra do reino, ela é clara. Jesus, a matemática do reino é meio que invertido. Aquilo que você faz, você recebe, nada mais justo. O problema é que você semeia bondade, você dá o dízimo querendo receber prosperidade. Você dá o dízimo para Deus abençoar você financeiramente. E colega, que Deus é esse? Deus não compra a tua fé. Deus não paga pela sua obediência. Você ajuda o pobre querendo receber dinheiro? Não, eu não sei se o nosso tempo aqui vai ser o suficiente, mas eu vou te falar cada uma dessas coisas. O que é o dízimo, o que é oferta, o que é esmola e o que é semente. O princípio de tzedakah tem esses 4 pilares. Se você quiser, talvez aqui eu tenho vídeos gravados, eu tenho um livro escrito sobre isso. Se você quiser adquirir para me ajudar, ótimo. Se não quiser também, está aqui. Lá no YouTube eu tenho muitas lives gratuitas. Tudo que tem nos meus livros está nas lives. Tudo que tem lá na Academia do Casamento eu deixo gravado. Se você faz parte da Academia do Casamento e não paga para entrar na Academia do Casamento, eu não vivo às custas de igreja e nem quero te pedir oferta. A minha tenda, assim como Paulo fazia tenda para vender. A minha tenda, ela chama-se livros que eu escrevo, vídeos que eu faço. Eu trabalho para viver.
eu quero te dar essa live de hoje. Nós vamos falar sobre a matemática de Deus. Ela é um despertador bíblico, ele nos mostra que existe um plano de multiplicação para tudo. Multiplicação para a tua vida espiritual, multiplicação de filhos, multiplicação de bondade, multiplicação de dinheiro, de bênção, de maldição. Tudo tem. E a chave da prosperidade, aqui na terra e no céu, está no Tzedakah. E eu quero te explicar, fique comigo até o final, que eu vou te explicar cada uma delas. Se você quer prosperar, eu vou te falar uma coisa, talvez você pode, se você não entender aqui, eu tenho um livro sobre isso. Não, eu não quero seu livro, eu não quero comprar seu livro, custa R$30, eu não quero, R$40, eu não quero. Tô bem, assista a live, que eu vou te falar parte do conteúdo que tem lá. 4 pilares. Começando pelo mais básico. A base obrigatória. O que maioria não te explica direito. Dízimo. O dízimo, primeiro, que não é uma sugestão. É um pedágio obrigatório. Se você é cristão, existe dízimo. Aí vai entrar um monte que vai dizer que dízimo era da lei, que dízimo... Não. Dízimo não é doação. Dízimo é devolução de 10% que já pertence a Deus. E Malaquias 3:10, até o 10 e 11, ele não está dizendo que vai te abençoar, bênção é material. Existe uma questão ali. 2 frases que você precisa anotar. Primeiro, fazei prova de mim. Lá diz, você devolve o dízimo e depois faz prova de mim. Ele vai derramar bênção. Bênção não é dinheiro. Bênção não é dinheiro. Anotou isso? As bênçãos que ele promete não é dinheiro. A bênção que ele promete é abrir as janelas do céu, é bênção sobre a tua vida. Você será, e ele garante que protegerá o devorador. Então, dízimo não é para você ficar rico, meu filho. E dízimo não é da lei, o dízimo é uma fé. Abraão deu o dízimo antes da lei, Jacó deu o dízimo antes da lei. Jesus não combateu o dízimo, ele simplesmente disse, não adianta dizimar e não fazer outras coisas muito mais importantes. Dízimo pode não ser dinheiro, dízimo pode ser o que você tem, o que você produz. Eu posso dar o dízimo do que eu tenho? Pode, você pode dar o dízimo. O que você tem? O que você produz? Não, mas lá era só em Israel. Tá bom, filho, se você acredita assim, parabéns, eu acredito diferente, com base na Bíblia. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui para ficar aberta, porque vai que eu falo sobre alguma coisa e você não entende. Abraão deu dízimo, não é de lei, então que fique claro isso, certo? Então vamos lá. Dízimo é uma questão se você é cristão. Agora, para que é o dízimo? A Bíblia diz que o dízimo ele é para manter a igreja, certo? O problema é que você vai confundir algumas coisas e eu quero te explicar. Primeira coisa para você entender, antes de você questionar o dízimo, você precisa entender o que é templo, o que é igreja e o que é... Você sabe o que é? Templo, igreja e instituição. Você precisa separar isso. Eu não estou aqui falando lá do Velho Testamento, estou falando do Novo. Templo sou eu sou templo. Ah, pastor, eu sou igreja. Não, eu não sou igreja, você não é igreja. Eu sou o templo. Eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Igreja somos nós, quando nós estamos juntos, onde estiver 2 ou 3 é uma igreja, na tua casa, no pátio do terreiro, dentro do ônibus, em cima da montanha, no fundo do poço, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, nós somos igreja, ponto. Ficou claro para você? Ficou claro para você? O que a igreja vai fazer com o dízimo? Eu não vou entrar aqui em detalhe, porque você vai falar, ai, tem pastor. Se o pastor usa, está errado. Se o pastor usa o dízimo em benefício próprio, eu não uso. Então eu não vou falar dos outros. Eu não tenho salário. Eu não ganho salário de igreja. Na minha igreja não se paga salário com dízimo. Ponto. Dízimo é para cuidar do órfão, da viúva, do templo, manutenção, coisa. Ah, mas por que tem eu chamo de templo? Não é templo, porque templo sou eu. Igreja somos nós.
E aquilo lá que é feito de tijolo, aquilo lá é uma instituição, é um lugar onde a gente se une. Para quê, pastor? Primeiro, para aprender a amar uns aos outros, para ter comunhão entre nós, para ter comunhão entre os santos. Aquele lugar é para a gente se reunir, porque não dá para reunir num condomínio, não dá para se reunir num apartamento. Se reunir 200, 300 pessoas na tua casa, teus vizinhos vão se incomodar. Porque antigamente, além da sinagoga, reunia-se na casa da sogra de Pedro, reunia na casa do Potifar, reunia na casa de um, na casa de um publicano, reunia no morro, na montanha. Hoje não dá mais, precisa ter um lugar. E esse lugar serve para quê? Para nós termos comunhão. Primeiro objetivo de estar no lugar, de ter um lugar para você congregar. Aprender a amar o próximo, convivendo junto. Segundo, cuidar do próximo, do órfão, da viúva e do pobre. Se a sua igreja não cuida do órfão, da viúva e do pobre, não é na igreja, é um negócio com CNPJ baseado em dízimo e ofertas. Pastor, como é que eu sei qual é a verdadeira religião? Está lá em livro de Atos. A verdadeira religião é aquela que não se contamina com as coisas desse mundo e cuida dos órfãos e da viúva. Ponto. Você pode falar o que você quiser, é o que está na Bíblia. A Bíblia não mente. Eu posso mentir, você pode mentir, aqui não. E aqui diz lá em Atos, qual é a verdadeira religião? Acho que não é em Atos, acho que é em Tiago. Qual é a verdadeira religião? A que cuida dos pobres e da viúva. Ponto. Certo? Então, o dízimo que o pastor vai fazer não é problema meu. Estou dizendo o que eu faço. A nossa igreja, nós usamos o dízimo para manter a instituição, para manter o prédio, pagar a conta de luz, pagar isso, pagar aquilo, para ajudar o pobre com comida, com roupa, com aluguel, com telefone. Telefone não, telefone é luxo. Mas nós ajudamos com comida, com roupa, com um monte de coisa, arrumando emprego. É para isso. Você está entendendo? É para isso. Então, 2 Coríntios 9,7 diz, Deus ama quem dá com alegria. Aí aplica o quê? Segundo princípio de Tzedakah. O primeiro é o dízimo. Se você quer aprender mais sobre dízimo, eu tenho um livro que fala sobre esses 4 princípios. Mais detalhadamente, com base bíblica, para você entender. 2, ofertas. Oferta não é obrigação, é paixão. Oferta você não é obrigado, oferta você não é obrigado a fazer. E outra, você não é obrigado a dar oferta na igreja, você pode dar uma oferta para quem precisa, você pode dar uma oferta para um irmão, você pode dar uma oferta para um pastor, para um amigo, para alguém, ou na própria igreja, onde você se alimenta, onde você se reúne, você pode dar sua oferta lá. Quanto que eu devo dar de oferta, pastor? Não sei, você que sabe, é você e Deus, é aquilo que Deus pediu para você. Você está entendendo? A oferta é um dos princípios. A viúva pobre deu 2 moedinhas, mas deu a moedinha que ela sentiu do coração. Os outros deram um monte. Jesus falou assim, ó, aqueles lá, aquela moedinha, aquela viúva lá que deu 2 moedinhas, deu mais para esse monte de rico aqui que deu um monte. Você está entendendo? Eu vou pedir para o Etelvino Costa, se você acha que igreja é local de engano, rola o feed. Rola o feed, pica a mula. Porque aqui eu acredito que igreja não é lugar de engano. Igreja é para igreja é para ter comunhão entre os santos. É impossível um crente dizer que eu sou crente, mas não vou na igreja, eu congrego só em casa. Isso é a desculpa mais enfarrapada do mentiroso, do enganador e do cara que não quer ser cristão. Cristão que não se une, que não frequenta uma igreja, ele pode ser tudo, menos cristão. A não ser que isso aqui é mentira. Você tem que se reunir, nem que seja na tua casa, nem que seja no auditório, nem que seja no cinema, nem que seja no shopping. Se você não se reunir entre os cristãos, você não é crente. Você não é cristão. Não quero saber a religião. É o que diz a Bíblia. Se você estudou teologia e não sabe disso, você deve ter feito teologia em alguma unisquina por aí, só pode. Até os maiores combatentes da igreja hoje, como Caio Fábio, Ed René, acredita que tem que se reunir. Caio Fábio se reúne em Brasília uma vez por semana ou uma vez por mês, não sei, com um monte de gente. É impossível você dizer que é cristão e não tem comunhão com os santos. É impossível. Correto? E o conhecimento, meu filho, já dizia há mais de 4.000 anos o profeta Oséias, meu povo padece por falta de conhecimento. Por isso que eu estou aqui, para dar conhecimento para quem é leigo. Se você é um teólogo, abre uma live para você e vai ensinar o povo. Ao invés de ficar na live dos outros enchendo os pacovar. Entende?
Você está entendendo? Ah, mas tem gente que está abrindo igreja para poder ter dinheiro. Não é problema meu. Eu não abro igreja para ter. Pelo contrário, eu acabei de dizer, eu não tenho salário de igreja nenhuma. Aí, mas os líderes religiosos, cara, quando o João fala, ele diz mais do João do que dele. Cara, faz o seguinte: olha, eu não concordo com o pastor ganhar salário. O que é que eu fiz? Eu formei em teologia, fiz pós-graduação, fui ser pastor e não ganho salário. Olha que lindo. Eu fiz a minha parte. Eu não estou nem aí para a vida dos outros. Todas as coisas são lícitas, nem tudo me convém. O me é um verbo que se refere a você. Antes de tirar a trave do olho do outro, tira essa que está no teu olho, que deve ser desse tamanho. Você está engolindo um camelo e está querendo filtrar mosquito, meu colega. 90% das pessoas que falam mal de igreja é despeito, foi machucada, foi magoada e não faz nada pela obra e fala mal dos outros. Faz assim, me mostra o teu trabalho que eu vou dizer se você está certo ou não. Vê o que você faz pelos outros. Olha, eu não concordo com essa igreja. Vai lá e abre uma para você diferente, do jeito que você concorda. Olha só que fácil. Não, eu acredito que Jesus é a verdade e a vida. Eu também acredito que Jesus é a verdade e a vida. A Bíblia fala em 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, e é no Novo Testamento, pastor, evangelista e mestre. É o que está aqui. Não, quem serve para o bem e para o mal são as pessoas, Etelvino. Não é a teologia. A teologia só serve para o bem. Agora, as pessoas que usam a teologia, tanto para fazer o mal, tanto os de dentro para fazer o mal, tanto os de fora para atacar os de dentro, é essas pessoas que são mal, entende? Deixa eu continuar. Então, vamos lá? Primeiro princípio da Tzedakah. Sim, você está totalmente errado, Etelvino Costa. Totalmente. Totalmente errado. Você está enganado, você está equivocado, você está com ódio, você está com raiva e você está tentando descarregar a tua frustração em cima de mim, que não tem nada a ver e nem te conheço. E nem recebo salário de igreja e não sou dono de igreja. Então você errou o alvo. Combinado? Quer ser meu amigo, quer discutir sobre teologia, quer discutir sobre a palavra, me chama, nós vamos discutir. Mas você chegar aqui e dizer que todo pastor é ladrão, todo pastor não sei, todo crente não presta, e falar para mim que você é formado em teologia, essa teologia sua não serviu para nada. Joga isso fora, meu filho, e volta para a igreja. Fechou? E continua assim no teu erro, porque erro é uma escolha. E quem sou eu para dizer, Teovino, que você não pode ter? Perfeito? Parabéns para você, continue aí. Então vamos lá. Primeiro princípio do Tzedakah, dízimo. Quer aprender mais sobre dízimo de forma correta, de acordo com a Bíblia? Vem falar comigo. Segundo princípio, oferta. Terceiro princípio do Tzedakah. Esse é polêmico. Esse é polêmico. Esmola. Pastor, esmola é o princípio de Tzedakah? Esse é o pilar que eu acredito. É onde eu chamo de esmola, é um investimento a risco zero, onde você recebe os maiores resultados. Porque se Tzedakah significa justiça, propósito, Provérbios 19, no verso 7, diz assim: quem é bondoso para com o pobre, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Eu sei que tem criado um movimento por aí que diz para não dar esmola. Eu sei que tem criado um movimento aí na tua cidade que você não deve dar esmola. É o movimento de Satanás mais mentiroso que existe. Jesus orienta a dar esmola. Deus fala que tem que dar esmola. Agora você tem que separar o que é esmola, o que é semente, o que é oferta e o que é dízimo. Outra coisa, da mesma forma que Provérbios 19 diz que esmola, quem dá aos pobres empresta a Deus. Quando você ajuda o necessitado, Deus assina a dívida. É o único investimento sem risco. Mas Jesus nos alerta. Não saiba o que a tua mão esquerda faz, o que tua direita tem feito. Esmola não é para... Vou te contar um segredo da esmola.
Esmola não é para você tocar trombeta, não é para você dar e sair falando para todo mundo. Esmola não é você dar 100 conto para uma pessoa, 200 conto para uma pessoa. Esmola é matar a fome. Esmola é dar uma roupa. Tive sede, me deste de beber. Tive fome, me deste de comer. Tive preso, fosse me visitar. Tive doente, me deste remédio. Ah, Senhor, quando é que você teve isso? Aquele que faz aos meus pequenininhos, a mim fazer. Você está me entendendo? Você consegue entender? Esmola é diferente de oferta, é diferente de... Ah, mas não adianta também você ajudar alguém e pegar aqui no Instagram e postar. Ah, olha aqui, ó, vim dar um sacolão para essa pessoa. Filho, ó, se você faz uma esmola e toca trombeta, você já recebeu o prêmio, já recebeu o presente. Não adianta você dar uma esmola e postar na rede social. Não adianta você dar uma esmola e postar e fazer propaganda e mostrar para os outros que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Esmola, eu vou receber dinheiro, pastor. Esmola é bênção espiritual, bênção do céu. A Bíblia é clara. Esmola, quando você dá esmola, Deus recompensa. Quem faz aos pobres, empresta a Deus, e é verdade. Isso é um fato. Mas quando você posta, quando você mostra que você faz, você já está recebendo aqui as glórias, a honra, aqui na terra. Esmola quando você faz em silêncio. Eu vou te contar uma coisa. Eu tenho por hábito andar com os trocados no bolso. Eu não posso ver alguém no farol que eu dou R$2, R$5, R$10. Já dei até 50, mas não recomendo. Ah, pastor, mas eu não vou dar esmola porque o cara vai gastar com bebida. Não é problema teu. O que ele vai fazer com o dinheiro não é da tua conta. Você deu ou emprestou? Eu vou te contar um segredo, que ninguém te conta. Eu já morei na rua. E posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa pra você? Às vezes na rua, ficar bêbado é melhor do que sóbrio. Somos invisíveis, humilhados, passamos fome, frio, sede. E às vezes a droga, a bebida, é o único remédio para fazer a gente aguentar. Eu vivi na rua 10 anos. Não foi um dia, 10 anos eu vivi na rua. Eu estou te falando o que eu vivi na prática. Além de eu pegar o que está escrito aqui, eu estou te falando o que eu vivi. Se eu der R$5, R$10 e o cara for usar com bebida ou droga, é problema dele. Você quer que eu te fale uma coisa? Que eu vi uma pessoa ser salva por uma esmola? Eu tinha um amigo que morava na rua e ele usava muita droga. E a droga, quando a pessoa usa droga, ele relaxa. Principalmente alguns tipos de droga. A maioria das pessoas não fica violento porque usou droga. Sabe quando que ele fica violento? Quando ele entra em crise de abstinência. Você sabe o que faz a pessoa se prostituir, roubar, matar? É abstinência para ter. Depois que ele tem, ele quer curtir. Ele quer viajar na maionese. Eu já usei drogas, meus filhos. Eu já usei drogas. Eu sei o que eu estou falando. E aí ele se levantou e falou assim, eu vou lá pedir 10 conto para aquele cara. Pegou um punhal. Olha a ideia. Ele pegou um punhal. E falou, eu vou lá pedir R$10 para aquele cara. Se ele não me dá, eu mato ele e tomo. Ele chegou lá e falou pro cara. No carro. Me dá R$10. O cara falou, não vou dar não. O vizinho do lado, o cara que estava no banco passageiro, falou, não, eu tenho aqui, moço, tama. Ele pegou e foi embora. Esse cara que deu esmola salvou a vida de um pai de família. Você sabia disso? Ah, pastor, você está defendendo da esmola? Tô, porque eu já vivi de esmola. Porque é bíblico, Deus manda dar esmola. A Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, fala de esmola. Quem diz que não é para dar esmola é gente demoníaca, com o espírito de Satanás. Dê esmola sim. Ah, mas ele vai usar com droga. É problema dele, é Deus e ele. A tua parte você fez. A tua parte você fez. Você cumpriu um mandamento, você cumpriu uma ordem de Cristo, de Deus. Você cumpriu uma ordem do céu. Dê esmola. Não interessa se na tua cidade está dizendo que não é para dar. Satanás é astuto. Agora, a esmola pode ir além da esmola. Leia a parábola do publicano, do samaritano.
Maimônides, um sábio dos livros judaicos. Gente, o TikTok já me deu um alerta aqui que a live vai cair. Se você não digitar coraçãozinho aí, ou usar o aviãozinho e mandar para 2 pessoas, a live vai cair. Você quer me ajudar? O TikTok, quando fica muito tempo parado, sem comentários, sem coraçãozinho, ele acha que o assunto não está interessante. Se você quer que eu continue, me faz um favor, manda esse aviãozinho para 3 pessoas, só para mandar, não precisa dela vir não, qualquer pessoa aleatória aí no teu perfil, pega o aviãozinho e manda para 3 pessoas, pronto. Faz isso para mim, por favor, que eu vou continuar, beleza? Sim, a live é para interagir, é para poder falar, e de repente eu falo muito, aí vocês ficam ouvindo, e aí o TikTok acha que só eu que estou falando, entendeu? Que vocês não estão gostando da live. Então, pode fazer pergunta aí, eu vou respondendo aqui no meio, e vamos conversando. Eu quero dialogar com você, eu não quero aqui impor a minha regra, beleza? Mas vamos voltar a falar? Esmola, ela tem um nível mais alto do tzedakah. Quando você ajuda alguém a se tornar autossuficiente. Deixa eu te explicar para você. Você precisa, às vezes, você tem que dar o peixe. E às vezes você precisa ensinar a pescar. Vamos pegar aqui a parábola do bom samaritano. O bom samaritano passou o publicano, ele não tinha tempo para ficar lá cuidando do cara. Ele pegou o cara, limpou as feridas, curou, ou seja, deu esmola. E aí ele fez mais alto do tzedakah, que é o quê? Ele pegou aquele cara, levou numa pensão e falou, olha, eu não tenho tempo, mas você pode dar banho, dar comida, dar morada e dar roupa. Depois eu volto e pago tudo. Esse é o amplo, só que você não pode chegar, por exemplo, no morador de rua e dar para ele R$1.000, cara. Você vai matar ele vai usar tudo em droga, ele vai comprar 1 quilo de droga. A esmola é você dar uma miséria, mas se você tiver condições de cuidar, de dar uma roupa, de dar um banho, é esmola, não precisa ser só dinheiro. Você pegar, dar um banho, levar um prato de comida, ou uma vez na vida, você ir lá almoçar com ele, sentar, dar um abraço, isso é esmola. Isso é tzedakah. É quando a esmola tem um item, quando ela evolui para o espiritual. E às vezes, se você tiver condições de pegar aquela pessoa, levar para um lugar, dar um banho, dar uma roupa, dar um emprego, é muito melhor. E o judeu faz isso. E a Bíblia mostra isso. O tzedakah são 4 princípios da prosperidade. É por isso que você não vê. Você vê crente pobre e miserável, mas você não vê judeu na miséria. Porque crente não segue os princípios do tzedakah. Quando muito ele dá dízimo, aí ele dá dízimo, ele acha que ele vai ser abençoado. Dízimo não é para você ficar rico, dízimo não é para você multiplicar a tua fortuna. Dízimo é só para Deus repreender o devorador, é a palavra, é o que está escrito. Por causa de vós, repreendei o devorador. O que é o devorador? A doença, a máquina que quebra, o problema que dá errado, a dívida que você não recebe. Cara, só de repreender o devorador, o teu trabalho... Você já vai colher fruto do teu trabalho. Isso é dízimo. A oferta é para manutenção do órfão, da viúva, é para quem dá de coração. É você dizendo assim, cara, não me faz falta ajudar as pessoas. Eu tenho tanto que sobra para me ajudar. Isso é oferta. Deus ama quem dá com alegria. Dízimo você pode dar na marra, você pode fazer propósito e ir na marra. Vou dar porque eu sou obrigado. Eu dou dízimo porque eu sou obrigado, como cristão, eu frequento a igreja gasta água, gasta luz, gasta telefone, a igreja faz trabalho missionário, toda quarta-feira nós estamos nos hospitais levando comida, levando pão, cachorro quente, lanche, para mais de 500 pessoas, toda quarta-feira. Isso custa dinheiro, sai da onde? Dos dízimos, da igreja, do dinheiro que a igreja tem. Nós temos lá toda semana, na segunda-feira, o Brasil, a mesa Brasil, onde nós distribuímos comida, sacolão, arroz para a população pobre cadastrada. Nós fazemos isso. Nós temos problema dentro da igreja de pessoas que têm dívidas, de pessoas que estão com água. Nós vamos reunir, vai lá e paga para essa pessoa. Isso é obrigação do crente. Gente, eu não consigo entender. Uma igreja... Fala assim, qual igreja que você frequenta? Eu frequento aquela igreja. Você vai lá na igreja, tem gente desempregada, passando necessidade, sem dinheiro, com aluguel atrasado, nome no Serasa, nome no SPC. Isso não é igreja, isso é um negócio. Baseado em o CNPJ baseado em dízimo e oferta. Tem muita? Tem. Isso não é igreja. Uma igreja onde não cuida nem dos seus,
Está sendo pior do que infiel. 1 Timóteo 5,8, aquele que não cuida dos seus, principalmente os de sua família, negou a fé, o amor de Deus não está nele, é pior do que infiel. Estou mentindo? Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Me desminta aí, teólogo, me desminta aí, pastor. Se a igreja não cuida nem dos seus. Ah, pastor, então eu posso fazer missões na África. Vai fazer missões na África, na Nigéria, no raio que o parta, mas cuida dos seus primeiro. Primeiro os seus, depois os outros. A minha igreja ninguém está passando fome, na minha igreja ninguém está passando necessidade, na minha igreja ninguém está desempregado, na minha igreja ninguém tem água, luz, telefone atrasado. Agora eu vou fazer missão no Nordeste, vou fazer missão no bairro, vou fazer missão lá na África, no raio que o parta. Mas a minha igreja, os meus estão protegidos. Ah, mas se... Olha a desculpa. A mesma desculpa da esmola. Tem gente que fala, não dá esmola, porque senão ele vai comprar droga. Não dá esmola, porque senão ele é vagabundo. Ele fala assim, não, mas lá na igreja não pode ajudar, senão a pessoa fica folgada. Faço o trabalho de conscientização. Sempre quando alguém me pede oração, pastor, olha para o meu casamento. A primeira pergunta que eu faço, por quê? Que tipo de oração que você quer? Qual oração específica que você quer? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, estando alguém entre vós doente, chamei o presbítero da igreja. A oração da fé curará o doente. Se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Mas eu quero saber o porquê que eu estou orando. Eu não vou orar para Deus abençoar você financeiramente, se você é preguiçoso, se você não tem administração, se você não trabalha, se você não procura, se você não estuda, se você não faz um curso. Eu entendo você estar desempregado. Eu já tive desempregado. Mas por que você está desempregado? Por que você está endividado? Aí eu vou pagar a tua dívida, mês que vem você está endividado de novo. Espera aí. Vamos conversar. Eu vou te ensinar. Ah, pastor, o meu problema é esse. Então nós vamos orar para Deus dar direção, para te dar. Eu vou te dar os conhecimentos, eu vou te dar o discernimento e nós vamos orar para Deus te dar sabedoria, para você resolver e colocar em prática o que você vai aprender de Deus aqui agora. Dizem que eu sou muito bruto, que eu sou muito humano, mas eu não oro para quem vive no pecado. Ah, pastor, qual é a base bíblica? Simples. 1 Samuel. Deus chegou para Samuel e falou assim, até quando tu vai ficar intercedendo porque eu já rejeitei? Qual é o teu problema? Me fala. Nós vamos falar uma solução e vamos orar a Deus, para Deus te dar sabedoria para resolver. E se precisar de um milagre, você estando pronto e preparado, Deus vem com milagre na tua vida. Isso é Tzedaká. Guarda esse nome, Tzedaká. É o segredo da prosperidade de quem serve a Deus. O salmista diz, fui jovem e hoje sou velho. Nunca vi um justo padecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Questiona a Bíblia, não questiona eu. Se você é cristão e está passando por dificuldade, talvez você só esteja colhendo o que você plantou. A lei da semeadura não é obrigatória. Você não é obrigado a plantar. Mas você é obrigado a colher o que você plantou. E esse é o quarto princípio do Tzedaká. A semente é o princípio que rege tudo. Não é só dinheiro, é o seu trabalho, é seu talento, é seu tempo. É dar o seu melhor para colher o extraordinário. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia muito, com fartura, também colherá fartamente. Você não colhe o mesmo que você planta, você colhe 30, 60 ou 100 vezes mais. A qualidade é aí que entra a semente. Pastor, peraí um pouquinho, o senhor falou até agora, o senhor falou sobre dízimo, aonde eu devolvo o dízimo? Na igreja que você congrega. Aonde eu dou oferta? Aonde você quiser, aonde você sentir no teu coração. Eu dou na minha igreja, porque lá eu conheço as obras sociais, eu sei que lá falta, que tem muita falta de dinheiro, lá os pastores não ganham salário, lá todo mundo trabalha, os próprios pastores ajudam. Às vezes é uma dificuldade para a gente conseguir R$1.000 para comprar de pão, de salsicha, de hambúrguer, de suco para levar na quarta-feira nos hospitais, para quem está lá fora. Por que a gente serve quem está lá fora? Porque tem gente que fica numa fila do SUS 10 horas, 8 horas, pobre, esperando ser atendido. E está com fome, a gente vai lá e leva um lanche para ele.
É o pouco que a gente faz. Mas espera aí um pouquinho. O dízimo, então, é para isso, a oferta é para isso. A esmola é para quê? Entenda uma coisa. Para quê, por quê e para quem? O dízimo eu dou para a igreja para manter a obra. Como vai ser administrado não é da minha conta. Tem um responsável lá que nós confiamos. O dia que ele falhar, nós tira ele. Mas tem alguém lá que administra. O nosso pastor Alexandre, é humanamente responsável. Ele cuida, ele administra. Presta conta para a igreja inteira, da onde foi, para que foi, aonde gastou, como gastou. Igreja é para isso. A igreja não tem dono. O dono da igreja é Cristo. O dono do templo é todos nós. O dono da instituição. Eu dou oferta porque eu dou com alegria. Eu gosto de dar oferta porque eu tenho prazer. Eu aprendi a dar prazer. E eu dou esmola porque eu quero receber bênção de Deus. Bênçãos celestiais. Talvez eu nem receba nessa vida. Tomara que eu não receba, mas por muitas vezes eu já passei dificuldade, meus filhos. De ter que alguns irmãos reunir e comprar sacolão. Não pensa que criar esse tanto de filho. Eu já cheguei a ter 12 filhos dentro de casa. Dos 16 que eu tenho. E não pensa que é fácil sustentar, porque não é. Espera só um pouquinho que eu vou pedir um carregador. Amor, traz um carregador para mim aí, minha bateria tá dando alarme aqui. Então eu vou te perguntar. Eu dou esmola porque eu quero receber, eu quero ser abençoado. O dízimo vai repreender o devorador. A oferta vai trazer o amor de Deus, porque diz que quem Deus ama, quem dá com alegria. Então se o meu devorador estiver preso, Deus me amando, e eu ter bênção para receber celestial, eu estou feito, agora eu vou plantar. Agora eu preparei a terra fértil. Agora eu vou semear. E a palavra diz que eu posso receber 30 vezes mais, 60 vezes mais ou 100 vezes mais. Mas o que é que determina quanto eu recebo? A quantidade, a qualidade da terra, a qualidade do coração, a atitude determina o fator da colheita. Por exemplo, eu não vou semear na vida de uma pessoa que é preguiçosa. Lembra do vídeo que eu falei para você que eu vi? O cara ganhou um caminhão de presente. Aqui nessa live eu estou vendo uma pessoa que o marido dela semeou um golzinho quadrado e colheu um Yaris 2001. Colheu, ganhou de presente um carro. Eu te provo um monte de gente que ganha carro de presente. Quem tem a lei da semeadura ganha casa, ganha carro, ganha dinheiro. Porque plantar, você planta o que quer colher. O que você quer colher? Tem gente que quer colher dinheiro. Não adianta você ir plantar serviço. Eu estou trabalhando, estou tirando um dia do meu trabalho para poder ir lá na igreja fazer uma obra social. Você está semeando um dia do seu trabalho. Você vai colher muito mais, você vai ter um emprego mais próximo, vai ter um emprego melhor. Isso é verdade, mas você não vai colher dinheiro, você não plantou dinheiro. Lança teu pão, Eclesiastes, lança teu pão sobre as águas e mais tarde colherá muito mais. Pão ali, na versão da Bíblia NTLH, o pão foi trocado por dinheiro. Invista seu dinheiro em vários lugares, águas, vários lugares, e colherá com abundância. Então, se você quer colher dinheiro, semeia dinheiro. Agora, como que eu vou saber? Qual que é a lei da semente? A palavra diz assim, teve um que semeou à beira do caminho, o passarinho veio e comeu. Outro semeou entre espinhos. O outro, o sol matou. E um semeou em terra fértil e prosperou. Então não semeie na vida de adúltero, de um homem que não respeita a mulher, de uma mulher que não respeita o homem. Não semeie na vida desse homem. Não semeie na vida de um preguiçoso. Entenda uma coisa, esmola você faz na vida de quem precisa. Semear é na vida de quem merece. A Bíblia diz que quanto mais tem, Mateus 25, aquele que mais tem, mais será dado. O que menos tem, mais será tirado. É Jesus falando, não sou eu. Digita clap clap aí para mim que a live está quase caindo de novo. Digita clap clap aí na tela, dá tap tap na tela, pega esse aviãozinho aí, manda para 2 pessoas, por favor. Bora lá. Obrigado aí, Ateliê Valentina, obrigado aí por você estar nos curtindo, estar nos atendendo. Deixa enquanto isso eu vou colocar meu celular aqui para carregar, que a bateria também está quase na capa da gaita. Pronto. Fechou? Bora lá. Obrigado pelo presente, Tatiane, muito obrigado. Isso que vocês estão fazendo faz com que a live seja mais visualizada. Obrigado.
Vamos lá. Não esquece do aviãozinho, manda para 3 pessoas, para 2, para 1, sei lá, mas manda para alguém, que aí dá engajamento no TikTok. Beleza, Lisete, muito bem-vinda. Então, vamos voltar a falar de semente. Não semeie, preste bem atenção, em terra que não é fértil. Vamos lá. Não semeie na igreja. Semeie na vida do teu pastor, na vida do teu líder. Semeie na vida do teu amigo, na vida de alguém da tua família. Alguém que você conhece, que sabe que guarda os princípios de Deus, que sabe que é trabalhador, que está lutando, que tem família, que quer para essa semente germinar. Se pode ser, a medida da terra é a medida da proporção. Pode voltar 30 vezes mais, 60 vezes mais ou 100 vezes mais. A quem tem mais será dado, a quem não tem. Mateus 25, verso 29. Então, quanto mais você tem, mais vai dar. Deus mais vai dar para você. Quanto menos você tem, mais Deus vai tirar de você. É bíblico. E aqui no mundo diz que dinheiro traz dinheiro, dinheiro atrai dinheiro. Quanto mais você tem, mais você faz. Entenda uma coisa, ninguém vai dar um carro de presente para um pobre que anda a pé. Sabe quando que eu ganhei carro? Quando eu tinha 8 carros, eu ganhei um de presente. Eu não precisava. É incrível, né? Mas a lei da semeadura é essa. Eu plantei. Eu plantei para receber. Se você planta, você recebe. Se você não planta, você não recebe. Entenda uma coisa, Jesus não está falando de uma injustiça, mas de um princípio do reino. E o princípio do reino é, quanto mais você tem, mais você ganha. Por quê? Porque quanto mais você tem, mais você dizima. Quanto mais você tem, mais você oferta. Quanto mais você tem, mais você dá esmola. E se eu não fizer nada disso? É terra infértil. É terra morta. Não é sobre ter dinheiro. É sobre ter atitude, ter fé, ter obediência, ter princípios que estão na palavra. A palavra fala de dízimo, a palavra fala de oferta, a palavra fala de esmola, a palavra fala de semeadura. E você acha que tudo é uma bagaceira só, e não é. Opa! E você fala que tudo é uma bagaceira só, e não é. Você precisa entender as diferenças. Você consegue entender? Deixa eu encostar aqui para ver se eu consigo fazer a live. Se você não sabe disso, você vai aprender hoje. Ficou claro para você? Quem tem a atitude de semear com fé, alegria e justiça, terá a colheita multiplicada. Se o seu problema é financeiro, eu tenho um manual para te passar. Nesse manual ele vai te ensinar a preparar você para ter dinheiro. Ele vai te ensinar como construir. Não interessa se você... Pastor, é possível ser próximo com o CLT? É. É possível ser próximo empreendendo? É. É possível ser próspero fazendo concurso? É. É possível ser próximo investindo? É. Qualquer coisa, a mão abençoada, qualquer coisa que ela fizer, ela prospera, meus filhos. Você pode ser CLT, tem gente que fala, não tem como ficar bem de vida se for CLT. Tem, eu conheço CLT que ganha 20, 30 mil por mês e é carteira assinada. Você consegue entender? A prosperidade de Deus não tem limite. É um ciclo virtuoso para quem semeia e um ciclo vicioso para quem não semeia. A semente não é obrigatória, mas a colheita é. Você não pode enganar o sistema, você não engana o projeto de Deus, você não engana o reino de Deus. Você está entendendo? Se você plantar egoísmo, vai colher mesquinhez, você vai colher isolamento, pobreza. Se você planta os 4 princípios, a colheita da multiplicação é certa. A sua vida, se ela está aí rasando, se ela está aí feia, você está vivendo uma vida apertada, onde o dinheiro mal dá para você, para o básico, o resultado é a terra despreparada. Não te ensinaram a ser agricultura do reino de Deus, a ser agricultor no reino. Às vezes eu semeio o meu tempo para ganhar almas para Jesus. O que eu vou colher? Bênção celestial. Não, mas eu quero colher material. E você quer semear coisa espiritual e colher na carne?
Não vai rolar. Pelo menos a Bíblia não fala isso. Ei, você vai colher aquilo que você planta. Até 100 vezes mais. O que você anda plantando? Se você está cansado só de repreender o devorador, quer viver uma vida do reino de Deus já nesta vida, como ele prometeu para Pedro, e terá 100 vezes tanto já nesta vida, com aflições e por fim a vida eterna, aprenda o segredo do Tzedakah. Aprenda o segredo da prosperidade judaica. Não tem judeu na miséria, porque ele segue os princípios da palavra de Deus. A maioria das pessoas não prospera porque está sozinha, não tem aliança. O marido vai para o norte, a esposa vai para o sul, então um trabalha para cá, outro trabalha para cá, numa competição, ou às vezes para ver quem ganha mais, outro se mata de trabalhar, e nenhum dos dois não tem união. Sem aliança, sem um plano, sem estratégia. Nem no casamento o dinheiro prospera. A colheita de 100 vezes mais começa no altar da aliança do casamento. Se você não tem um parceiro de vida, se você não tem um parceiro de luta, você não vai prosperar, meu filho. Você vai dar murro em ponta de faca a vida inteira, até perder tudo que tem, até cansar. Você está entendendo? Se você quer aprender sobre os princípios de Deus para o teu casamento, sobre os princípios sexuais do teu casamento, aprender a fugir da aparência do mal, da traição e do divórcio, vem ser meu aluno na Academia do Casamento. Me chama aí. Chama a Academia do Casamento. O WhatsApp é 1593-500.000. Alguém digita aí para mim. Alguém digita aí que está vendo a live. 1593-500.000. Eu vou te ensinar a ficar próspero sem destruir o seu casamento. Ei, tem um detalhe. A maioria das pessoas que eu conheço que casaram pobre, quando Deus prospera, fica rico, a primeira coisa que o cara faz é trocar a mulher por uma novinha. A que ralou com ele, que sofreu com ele, que batalhou com ele, ele troca ela. Aí você fala, homem não presta. Ei, quando é a mulher que ganha, a maioria mete o pé no marido. Do mesmo jeito. Você está entendendo? Porque não estão preparados. Eu quero te dizer uma coisa. Os 4 códigos brutais da prosperidade para restaurar o teu casamento. Eu tenho um livro, você vai me falar o teu problema, qual o seu maior desafio hoje? É espiritual, é emocional ou é financeiro? Você me fala teu desafio, me chama lá no WhatsApp, 1593-500.000. Alguém digita aí para mim esse número, para me fixar aqui, 1593-500.000. Esse é o número do meu celular, lá da Academia de Casamento. Lá você vai me dizer qual é o teu problema. O meu maior desafio, pastor, é adultério, é traição, é perdoar. O meu maior desafio, pastor, é dinheiro. Eu não aguento mais trabalhar igual um escravo. Tem mulher que chega lá e me pergunta assim, pastor, eu não separo do meu marido porque eu não tenho. Ele me humilha, ele me bate, o meu marido não me respeita, o meu marido me trai. Eu não largo porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer com meus filhos. Qual que é o problema dessa mulher? É Deus? Não. O problema dela é a situação financeira. Ela precisa de orientação para ter prosperidade. Para largar ele? Não. Para decidir se fica ou se vai embora. Deixa eu fixar aqui o comentário. Obrigado, Neidmar. Como que está a sua situação financeira hoje? Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei como que está. Você quer ajuda? Faz o seguinte... Pastor, você vai me cobrar para poder me ensinar? Não, eu não cobro o que eu recebi de graça. A orientação, essas lives que eu faço, eu tenho mais uma centena de live gravada, eu tenho vídeo gravado, isso eu não cobro. Mas tem coisas que eu teria que passar com você 2 dias, 3 dias te orientando. Então você me fala teu problema, eu te indico um manual, eu te indico um livro, eu te indico uma apostila. Faz isso, isso e isso que vai resolver. Agora, se você falar, não, eu não quero gastar nem 30 reais, nem 40, nem 50 reais num livro, e você quer salvar a tua vida financeira, e você quer salvar teu casamento sem R$1, eu lamento. Mas se você for consultar com um terapeuta de casal, é 250, 300 pila a consulta. Dependendo do psicólogo, 500, R$1.000 por consulta. Que seja R$100 por consulta. E você acha que você vai resolver a tua vida numa consulta? Ei, se você for... pastor, eu quero aprender tudo, pastor.
Quanto tempo demora? Um ano. Um ano. Um ano você muda seu casamento, muda a tua vida, muda a vida espiritual, muda as tuas finanças. Um ano. Quanto que você cobra? Não, você vai ser aluno, vai sair a média, mais de 12 apostilas, todas as apostilas que você vai comprar, vai sair a média de R$ 15 por mês. Tá ruim? Não estou cobrando, só o material. Porque o meu trabalho, o meu ministério é restaurar vidas de casais. É tudo voltado ao casamento. Pastor, mas casamento tem sexo, casamento tem falta de dinheiro, casamento tem problema financeiro, casamento tem traição, casamento tem tudo. E um casamento onde não tem o principal, que é a prosperidade, todos os outros problemas vai de arrasto. Se você quiser ser meu aluno, digita 1593. Está aí fixado aqui nos comentários. Dá uma lida aqui nos comentários que você vai ter o número. Copia aí. 1593 500 mil. A única pergunta que vão te fazer é: qual o seu maior desafio hoje? Vamos começar pelo pior. Ah, é tanta coisa, pastor, que eu não sei. Não, fala o pior de todos. Nós vamos começar pelo pior. Nós vamos resolver o pior. Se em algumas semanas não tiver resolvido, até a apostila que você comprou, você pode devolver. Mas você tem que praticar, colocar em prática. Eu vou te falar, faz isso, isso, isso e isso. É impossível Deus não agir. A palavra de Deus, ela diz: fui jovem, hoje fui velho, nunca vi um justo padecer, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você está padecendo, você está passando dificuldade das duas ruas. Você não é filho ou você não é justo. Ou você está errando. Ah, mas eu oro e não resolve, porque você está orando mal. Tiago diz que não, Deus não ouve sua oração porque você pede mal, você pede errado. É a palavra que está dizendo. E como certo, a mesma palavra diz: meus filhos padecem por falta de conhecimento. Eu vou te dar o conhecimento certo, eu vou te dar direcionamento. Nós vamos orar e Deus vai mandar sabedoria para você colocar em prática. Você consegue entender? Adenir Andrade, obrigado. Adenir colocou aí o número. Você quer falar comigo lá na comunidade? Você quer que eu te ensino? Não. Qualquer pessoa que é casado, já foi casado ou pretende casar. Entendeu? A Neidmara está perguntando, ela é terapeuta integrativa, sua mentoria é apenas para casais? Não, eu faço mentoria privada, faço mentoria em grupo. Na verdade, esse trabalho que eu faço nas redes sociais é um trabalho social. Eu não cobro para fazer, a não ser que alguém fala: não, pastor, eu quero que o senhor dedique um tempo a mim, eu quero ficar exclusivo. Aí, se eu tiver agenda, eu vou te falar: ó, é tanto, pronto. Aí eu cobro porque é o meu trabalho. Mas se você não tem dinheiro para pagar um terapeuta, se você não tem dinheiro para pagar um psicólogo, o meu conhecimento for suficiente para você, eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar na área espiritual, na área emocional e na área financeira, com os conhecimentos que eu tenho. Ok? E vale lembrar que os meus conhecimentos 100% é Bíblia. E recomendo, de repente você precisa procurar um psicólogo, procura. Só que eu te falo uma coisa, meu filho. Às vezes só a psicologia não resolve. Você precisa da teologia para se conectar com Deus, da psicologia para resolver problemas da sua mente, da sociologia para saber com quem você lida, para ter autoconhecimento. Você precisa da neurociência para neutralizar padrões de comportamento que às vezes você tem e ninguém sabe. Nem você sabe. A Bíblia fala tanto de maldição hereditária, espiritual, como herança genética de comportamento, herança genética de saúde. Isso é questão entre ciência e espírito, está tudo junto. Então, se você quiser me chamar, você vai me falar o teu problema, eu vou te apontar a solução. Olha, nós vamos fazer assim, assim, assim. Você quer? Não quero. Beleza, sem problema. Fechou? Tanto eu quanto a pastora Lila. Hoje, por exemplo, uma mulher me procurou e começou a falar de intimidade. Eu falei: moça, vamos fazer o seguinte. Se você é minha aluna, eu vou colocar você, essa parte da intimidade, essa parte da sua intimidade, eu prefiro que você fale direto com a pastora Lila, porque você vai poder se abrir melhor, vai falar a verdade, e eu e ela, nós vamos achar uma solução e ela vai passar para você. É assim que nós trabalhamos. Então eu não sei qual é o teu problema. Você já foi traído, você já traiu, você já faliu, sua situação financeira não está boa. Vem falar com a gente. Eu tenho uma direção que Deus me permitiu viver nesses 34 anos de casados. Problema com as minhas 9 filhas, eu tenho 9 filhas mulheres, a maioria delas já tiveram, as casadas todas já tiveram problemas com o casamento. Meus filhos já tiveram problemas. E 10 anos de ministério que eu venho atendendo casais.
10 anos na igreja, milhares de casais a gente já atendeu. Chega casal aqui que parece que não tem mais saída. Tem pessoas aqui que você olha assim e fala, cara, eu já gastei com um psicólogo, eu já fiz, e o trabalho do psicólogo valeu. Só que o problema dele não é na mente, o problema dele é espiritual. Ou às vezes o cara está resolvendo um problema espiritual, o problema dele não é no espírito, o problema dele é emocional, o problema dele é alma. E às vezes o problema não é espiritual nem de alma, o problema é financeiro, é problema humano, é padrões de comportamento que está impregnado no tecido neural que nem ele sabe que tem. Você consegue entender? E é isso que eu quero te ensinar. Te espero lá na academia.